Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje nós demos início ao livro do profeta Jonas, e nesse livro, um livro muito curto, de apenas 3 capítulos, nós temos então, a, a manifestação do amor e da misericórdia de Deus na vida do profeta e também daquele povo. Nínive tinha sido ameaçada, né, ser destruída, já que a grande quantidade de pecados, né, havia acontecido na vida daquele povo. E Jonas foi incumbido por Deus, mandado em missão para anunciar a destruição de Nínive, caso eles não fizessem penitência e não se voltassem para Deus, voltassem o seu coração para Deus. E Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele se coloca em caminho contrário para a cidade de Tarsis. E naquela ocasião, Jonas estava fugindo da missão, exatamente porque sabia que, mesmo anunciando a conversão, aquilo que Deus havia prometido, que era a destruição de Nínive, não se cumpriria, porque Deus é um Deus de misericórdia. Caso o povo voltasse o seu coração para Deus, Deus não destruiria aquela cidade. É interessante, porque depois nós vamos ver a continuidade desta leitura e vamos perceber, né, o modo como Deus trabalha a partir da sua compaixão e a partir do arrependimento do coração. Mas Jonas, sabendo que Deus era capaz de mudar a sua ideia de destruir Nínive para não destruir mais e ser talvez taxado como um falso profeta. Falso profeta é aquele que anuncia algo que não se cumpre. E por isso Jonas ficou angustiado em relação ao chamado que Deus tinha feito a ele, né? Deus me envia para dizer: convertam o coração, porque senão, dentro de algum tempo, Deus vai destruir a cidade. Se o povo converte o coração, Deus desistirá de destruir a cidade. Jonas ficará como um falso profeta, anunciando algo que não se cumpre. E isso para o profeta era a pior coisa. Por isso Jonas foge da presença do Senhor e aí desencadeia toda aquela situação da borrasca no meio do mar, da tempestade, que levava quase ao fundo o barco onde eles estavam, né? E culmina, né, a leitura de hoje no sinal de Jonas engolido por um grande peixe e depois vomitado na praia de Nínive, fazendo assim com que a providência divina o levasse para o lugar da sua missão, porque essa era a vontade de Deus. Hoje no Evangelho algo também me chama bastante atenção. Jesus é interpelado por um mestre da lei, né? Só para a gente entender um pouco o contexto, o mestre da lei era uma pessoa, um homem conhecedor pleno da palavra de Deus, sabia todas as coisas, conhecia exatamente o que era necessário para possuir a vida eterna, para ter como herança a vida eterna. A pergunta daquele mestre da lei verdadeiramente era uma pergunta capciosa, porque queria colocar de fato Jesus à prova. Como muitas vezes Jesus, ao invés de responder diretamente, ele retorna a pergunta para aquele homem, que era considerado um mestre no quesito lei de Deus, né? E ele diz: o que está escrito na lei, como lês? Então ele diz, citando, né, toda o início, né, do mandato, do mandamento de Deus, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. E resumindo toda a lei, também a segunda parte, que se refere à segunda pedra da tábua, né, da tábua de pedra que Deus deu para Moisés, os mandamentos que diz respeito ao próximo. E amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Aquele homem querendo se justificar diante de Jesus por fazer uma pergunta tão simples e tão infantil, digamos, para um grande mestre da lei, ele começa então a dizer:
quem é o meu próximo? Jesus então conta uma das parábolas mais clássicas dentro do Evangelho, que é a parábola do bom samaritano, em que um homem tinha sido pego por assaltantes e passado um sacerdote, depois um outro tipo de sacerdote da família de Levi, um levita, e todos os dois ignoraram o sofrimento daquele homem. Mas um samaritano passando, vendo a situação, ele presta todos os cuidados para aquele homem, dando até mesmo do seu dinheiro, uma quantia a mais, para que o hospedeiro pudesse então cuidar daquele homem até que ele voltasse. E, de fato, Jesus então faz a pergunta, né? Quem fez o bem para aquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Né? Quem foi o próximo daquele homem? Né? E aí o mestre da lei dá a ele a sua resposta: aquele que usou de misericórdia para com ele. Né? E nós então vemos a resposta de Jesus. Então é isso, faz o mesmo. Esse é o nosso próximo, aquele que precisa de nós. Próximo de nós é aquele que está do nosso lado e que necessita do nosso cuidado, da nossa atenção, da nossa oração, que necessita de uma presença, no nosso caso, de uma presença cristã, de uma presença de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.